Pessoal, a gente tem uma proposta técnica hoje de conversar, que é conversar e discutir um pouquinho sobre a parte de classificação de triagem, classificação de risco. Só que antes disso, o que eu queria aproveitar o momento que está toda a equipe e a gente puder discutir um pouquinho, a gente fazer um feedback a respeito do nosso fluxograma operacional, né? Que já está na ativa, né? Tá tendo aí os BOs, que é aquela ferramenta que nós colocamos para diagnóstico dos principais problemas, e eu queria entender de vocês, né? Quais são as sugestões, xingamentos, né, melhorias ou opiniões sobre o protocolo, né? E eu queria que esse espaço aqui, essas 30, 40 minutos, vocês pudessem discutir e entender melhor de vocês que estão na prática ali executando esse protocolo, o que vocês têm de dificuldades, o que vocês têm de sugestão, o que vocês têm de indicações para a gente poder melhorar cada vez mais. Então é o momento que a gente abre um diálogo, eu até sento aqui para a gente poder discutir. Tudo bem? Então, César, na verdade eu acho que nem foi essa a intenção, mas eu acho que está causando um atrito entre os setores. O que é realmente um BO, se tem realmente necessidade de escrever tudo no papel, porque, na verdade, foi o que eu conversei com a minha equipe, que se eu escrever todos os erros nos BOs, eu vou passar o dia inteiro escrevendo erro de todos os setores. Então, tipo, tá um pouco complicado, eu não entreguei nada para ninguém ainda, exatamente porque eu queria conversar para entender realmente o que a gente tem que escrever de BO, tipo, e se qualquer coisa eu tenho que escrever, entendeu? Tá. Boa pergunta, inclusive a gente ficou muito em cima dessa questão na turma anterior, tá? Seguinte, o BO ele foi criado com qual motivo, pessoal? Para identificar onde que está o problema nas pessoas, agora não no sistema, que as pessoas não estão executando o protocolo. Né? Então, eventualmente, e o protocolo da clínica médica. Então, não deveria ter nenhuma demanda para você ainda, porque a gente não implantou, a gente nem falou do protocolo da imagem ainda. Então, não deveria ter nenhuma demanda, nenhuma reclamação de vocês. Nenhuma. Nenhuma exigência de vocês por parte dos clínicos e nem os clínicos por parte de vocês, porque a gente não implantou nenhum protocolo e o BO é só protocolo. A única demanda de protocolo hoje que tem que ser aberta, que vai ter relevância, é o protocolo da clínica médica. Né, que integra com a da recepção, só. Porque senão a gente vai ficar louco, vai ficar maluco e não vai diagnosticar. Então, eu já deixei isso muito claro, conversei com a Angélica, a gente está reforçando isso, eu tenho acesso, o pessoal carrega o BO, eu tenho acesso. Então, a gente vai corrigir agora até a maneira como que esse BO é registrado num dado, justamente para a gente poder analisar esse dado e conseguir tomar uma atitude. Então, o objetivo do BO no primeiro momento é justamente, dentro do fluxo que já foi apresentado, quem é o colaborador que não está efetivamente praticando o que foi acordado. Então, assim, de maneira geral, a gente combinou isso em reunião. Foi uma reunião extremamente democrática, que todos teve espaço para opinar e contestar ou melhorar. E a partir do momento que ninguém contestou, o protocolo foi implantado. E agora a gente já está cobrando esse protocolo. E quem não cumpre o protocolo, uma ferramenta que a gente criou para um diagnóstico é justamente criar esse dispositivo do BO para falar assim, olha, você eventualmente não cumpriu o protocolo porque você não explicou para o cliente os diferenciais ou não internou com os diferenciais. Isso é quebra de protocolo. Anota porque eu vou ter um nome e esse nome vai ser o quê? A gente vai punir a pessoa. A gente só vai lá e falar, olha, é o seguinte, o que está acontecendo? Qual é a dificuldade? Vamos revisar o protocolo? E orientar a pessoa. E a gente teve uma queixa que foi até um pouco delicada, e você cogitou, qual é? É que, assim, o brasileiro tem uma certa dificuldade em diferenciar profissional e pessoal. Né? Nós temos uma dificuldade enorme. Eu acho que, na verdade, o latino, de maneira geral, tem essa dificuldade, não é só o brasileiro. Coisa que o europeu e coisa que o americano são extremamente tranquilos. A profissional Larissa é uma coisa e a pessoa Larissa é outra. E acabou, e ponto final. E eles conseguem diferenciar isso no cérebro dele de uma maneira tão simples que até surpreende a gente. No sentido que eu já vi 2 americanos quase se esmurrarem tecnicamente e saírem abraçados para tomar cerveja. Como se nada tivesse acontecido. E é super natural. O brasileiro não sabe fazer isso. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que foi até a expressão que eu usei, nós não estamos mais na pré-escola. Na pré-escola nós tínhamos um substrato de defesa que nós somos crianças, e criança não sabe discernir. Aqui todo mundo é adulto, e além de adulto nós somos profissionais. É outra palavrinha que tem que ser colocada em questão, porque ser adulto já subentende que você tem como se diz,
um comportamento emocional e psicológico diferenciado de uma criança. Já subentende, só precisa ser adulto. Agora, ser um adulto profissional exige muito mais. Porque o objetivo de eu estar aqui é justamente implantar o protocolo. E a ferramenta que foi criada para avaliar como esse protocolo está sendo implantado é justamente o BO. E eu não posso sujar os dados do BO com outros dados de setores que nem estão ainda no fluxograma. Quando tiver o protocolo da imagem, aí ele vai poder abrir BO. Então eu peço para os clínicos, peço para o pessoal da recepção, não abram BO em setores que não foram validados. Que setor que foi validado? Recepção e clínica médica, só. Amanhã vai começar a validação da internação. Certo? Então, no seu caso, primeiro, não deveria abrir BO contra o seu setor. Tá? E segundo, não que não pode reclamar e melhorar nesse processo. Então a gente não vai fazer nada para melhorar? Não, vai. Só que faça o que vocês faziam antes do BO. Né? Deixa o BO que foi criado agora para o fluxograma, entendeu? Então vamos fazer dessa forma. É claro que depois tudo vai ficar via BO. Mas no momento eu solicito que a gente não abra BO em situações que não envolvam o protocolo. Porque isso só vai dificultar a nossa vida. Certo? E sobrecarregar um sistema que já está sobrecarregado. Beleza? Em relação ao seu feedback para a própria equipe, pessoal, aí também não é para levar o pessoal, né? Você está expondo um problema e todo mundo tem que entender que essa exposição de problema é para a melhoria do hospital. Então, a gente não pode ter só essa percepção de que eu vou me doer porque alguém questionou um protocolo que eu concordei e que é melhor para todo mundo. Isso no mínimo, Alice, eu até falei essa expressão, isso no mínimo é uma falta de humildade do profissional. Por que humildade? Porque você não está sendo democrático, você acha que você está certo. Mas se você acha que está certo, ok, vai lá e questiona o protocolo e vão mudar. Agora, se você concordou, teve direito de concordar, e você não questionou, e ainda está questionando e ficando com raivinha do colega que está só te lembrando o que você concordou que você ia fazer, revisa se você deve estar aqui mesmo. Vamos revisar se você deve estar aqui, se você tem que trabalhar, se você é profissional mesmo. Né? Fazer uma autoanálise. Aí você tem que ser humilde para fazer isso, né? Porque só humilde consegue olhar o próprio umbigo e falar assim, eu estou errado. Agora, quem não é humilde não consegue olhar o próprio umbigo e falar assim, não, eu estou certo. Você não tem o direito de levantar um BO contra mim. Bom, então vamos dar sequência na parte técnica. Vou explicar, a nossa conversa aqui hoje é sobre classificação de risco, classificação de triagem. E por que é importante isso, pessoal? Porque basicamente toda a estrutura do hospital vai ser moldada nessa classificação de triagem, nessa classificação de risco. Justamente para que a gente coloque o paciente certo, no lugar certo, na hora certa. Então, justamente para a gente entender quem que é o paciente que está mais grave, aonde que o paciente mais grave deve estar, quais os cuidados médicos que esse paciente grave deve ter, quais são os exames que eu tenho que solicitar desse paciente grave. Beleza? Por que vai facilitar a vida? Porque para o clínico, concorda que o clínico agora tem que seguir toda aquela sequência de previsão orçamentária? E a partir do momento que ele classifica o risco, ele determina, esse paciente é um paciente que tem um risco iminente de morte, então ele tem um risco grave. Eu vou colocar esse paciente aonde, quais são os cuidados, qual a internação, qual o regime de hospitalização que ele deva ter e quais exames que ele deve fazer. Você concorda que muda de acordo com a gravidade? Concorda? O paciente mais grave precisa de mais cuidados médicos, não vai? Ou seja, vai ter mais pessoas olhando por ele. E isso vai ficar mais caro, não vai? Vai ficar mais caro porque tem mais veterinários olhando. Concorda que ele vai precisar de mais medicações? Porque precisa de mais analgésicos, mais sedativos, mais antibióticos, esses pacientes eventualmente podem precisar? Então precisa ser cobrado uma taxa a mais. E segundo, e terceiro, além de ter insumos médicos com consumo maior, vai precisar de mais estrutura médica, concorda? Isso faz com que a diária que esse paciente deva ter é diferente de um paciente que não vai precisar e tem uma classificação de risco menor, concorda? E na hora que a gente vai fazer essa informação para a família, eu preciso colocar para a família e ficar mais fácil para entender, olha, por que eu vou pagar X e na semana passada eu vim e paguei Y? Simplesmente porque dessa vez que ele volta no hospital, ele volta com uma classificação de risco maior. Então ele precisa de mais cuidados médicos, mais medicamentos, e por isso que ele paga mais. E esse entendimento é muito importante justamente para quê? Para que tenha uma harmonização e uma padronização de atendimento.
e os médicos consigam justamente da clínica médica ter a mesma conversa com a internação. Porque acontece hoje, qual é o problema da internação? O paciente sobe com uma classificação de risco baixa e chega lá a internação fala, nossa, essa classificação de risco é gravíssima. Aí tem que ligar para a família para autorizar exames, para autorizar procedimentos que já deveriam ter sido passados lá na clínica médica. Então, a partir do momento que a gente padroniza a classificação de triagem, é classe, independe se é afogamento, se é sepse, se é um trauma que está causando aquela classificação, não importa para mim o que está causando, importa que ele entrou naquela classe. E se ele entrou naquela classe, ele tem uma diária para aquela classe, tem exames para aquela classe. O que implica? A gente começa a estratificar o paciente, não a doença. Porque você viu que as pessoas às vezes querem padronizar a doença? É importante padronizar? Sim, mas o paciente é mais. Concorda comigo? Qual que é a sua classe de triagem? Tem uma ou duas ou três ou quatro. A gente vai padronizar uma classe que é mais simples de ser feita. Eu vou explicar que tem outras classes, mas que não são reprodutíveis. Porque para eu reproduzir uma classe, eu preciso que todos entendam ela, não concorda? Para falar inglês, o que eu preciso para se eu dar uma palestra em inglês aqui? Que todos entendam o inglês. Se eu dar uma palestra em chinês, que todos entendam o chinês. Adianta eu falar uma palestra em chinês? Primeiro que eu nem sei falar mandarim. Mas a quem que sabe falar mandarim aqui? Não adianta eu falar. Concorda? Então o que implica isso, pessoal? Implica que a gente tem que ter uma fácil comunicação. E todos entenderem a mesma linguagem. Tá ok isso? Beleza? Então a gente vai falar um pouco disso. O que seria a classificação de triagem? Por que é importante a gente classificar a triagem? Porque a gente não aprende isso na faculdade. Nós não aprendemos isso na faculdade. Os médicos veterinários não sabem o que é classificação de triagem. Nós não sabemos o que tem que estratificar risco. Então você pega situações clínicas simultâneas, que muitas vezes, qual que eu atendo primeiro? Porque todos chegam para serem atendidos. Concorda? Naquela recepção, quantos pacientes passam por dia? 300, 400, 500, 600 pacientes? E aí, como que eu faço para saber quem que tem atendido primeiro? Aonde que esse Rottweiler deve estar? Em que ala do hospital ele deve estar? Qual que é a chance que ele tem de morrer? Qual o tempo que eu tenho para atender? Então isso eu vou padronizar, a gente vai tentar padronizar. Isso vai facilitar muito a vida. Vai facilitar muito a vida na parte da hora de diagnóstico e na hora de encaixar o paciente. E o local que ele deve estar. Isso porque o hospital agora está se empenhando em estruturar essas alas, até um dia que a gente tenha alas mais complexas ainda, que, por exemplo, são os pacientes de UTI. Porque o hospital tem um planejamento daqui a algum tempo, tem UTI, a gente precisa ter. Concorda que a gente tem demanda? Não tem paciente que deveria estar na UTI aqui, que às vezes ou não vai para a UTI porque a família não tem condição, ou porque não dá tempo, mas eles iriam. Não tem paciente que vai para a UTI aqui, vem a ambulância e retira? Então a gente tem que ter uma UTI aqui dentro. A gente vai ter, mas não é agora, beleza? Então, qual o critério que eu vou usar? Beleza? O que a literatura respalda? A gente tem várias classificações de triagem já estabelecidas. Para o trauma na veterinária, eu já expliquei isso lá na aula de trauma para vocês, a que a gente tem mais completa e mais fidedignas é a ATT. Tá? É o Animal Trauma Triage, é a escala de trauma em animais. É o score de gravidade. Ela é fidedigna? É. Só que o grande problema dela... Qual o grande problema? Quem já viu a ATT, quem já fez a ATT na vida? Quem já aplicou a ATT em algum paciente? Não, né? Por que é importante a gente dizer isso? Porque é uma escala que é feita, é uma escala baseada, é feita lá fora, nos Estados Unidos é muito feita essa escala. Como que ela é feita? Ela tem 6 pontos, 6 critérios, perfusão, cardíaco, respiratório, a parte tegumentar, esquelética e neurológica. Para cada um desses 6 pilares, eu dou uma classificação que vai de 0 a 3. No sentido que eu preciso saber as 6 pilares e a classificação dentro desses 6. Aí eu pergunto a vocês, uma ferramenta de triagem e classificação de risco, ela deve ser complexa ou simples? Quanto mais complexa, mais real ela é. Concorda? Ela é mais realista. Porém, ela é reprodutível? Todo mundo sabe fazer? O que adianta? O inglês é a língua universal? É. Todo mundo sabe falar? Não. Adianta você colocar toda a normativa em inglês? Não, porque ninguém vai ter problemas, algumas pessoas vão ter problemas. E o problema aqui, adianta eu colocar, eu falar para vocês, a língua mais falada do mundo, qual é a língua mais falada do mundo? Mais ensinada do mundo. Não é inglês? Junto com o mandarim? Né?
Então hoje, o que você teria, se você fosse pensar, o que você faria de linguagem? Essas duas linguagens, porque a chance de você encontrar uma pessoa que não fale essas duas linguagens é pequena. Ou mandarim ou inglês, perfeito? Aí eu pergunto a vocês, adianta eu aprender agora aramaico? Não, porque poucas pessoas falam. Então adianta eu colocar essa escala aqui? Não. Por que essa escala tem que ser apresentada para vocês? Porque o futuro pode ser que a gente coloque ela. Quando o nível técnico da equipe já seja um nível que seja homogêneo, a gente consiga fazer uma escala muito mais sensível. Desculpa, muito mais específica. E a gente vai perder sensibilidade, mas a gente vai ganhar especificidade. Por que eu falo isso para vocês? Porque a gente é o futuro. Porque não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, existem os hospitais em algumas áreas, em grande parte dos Estados Unidos, ele classifica como tipos de hospitais, classe 1, 2 e 3. O que implica isso? Implica quem que é o hospital classe 3, nível 3 de hospital. O que implica quando eu falo hospital em nível 3? Quem que vai encostar a mão do meu paciente? Só especialistas. Só coloca a mão no seu animal, só especialista. Ah, mas é um clínico veterinário que acabou de formar. Não, esse cara não vai encostar no seu animal, porque você está no hospital nível 3. Aí se tiver um nível 1, você tem um especialista para o hospital inteiro. Nível 2, um especialista por período. Não necessariamente pode ser que o especialista vai te atender. Por exemplo, você vai agora à tarde, tem um especialista, mas ele pode estar em outro setor e não vai te atender. Mas ele é um nível 2, porque tem um especialista por período. O nível 1 é um especialista no hospital inteiro. Ou seja, ele pode só estar no horário comercial, à noite ele não está. Beleza. O nível 2 tem um especialista 24 horas, mas é um só. E o nível 3? Só especialista. Por que eu falo isso para vocês? Que tem famílias que procuram hospitais nível 3 só. Eu tenho condição de só especialista me atender, então eu só quero procurar nível 3. Ele coloca no Google, hospital nível 3. Só especialista coloca a mão no meu paciente. Qual que é a diferença disso? A consulta de $200, ela passa para 500, 600, 700 dólares, porque é um especialista que vai te olhar. Se a família tem condição de pagar, por que não? Concorda? Que é a família que escolhe? A gente vai chegar nesse nível? Vai. Mas dá para aplicar essa escala agora no primeiro momento, frente para o trauma? Não. Porque ela é muito específica, porém pouco sensível. O que é sensível? Nem é todo mundo vai conseguir fazer ela. Então não dá para reproduzir, certo? E uma outra escala também, a gente tem várias escalas, estou citando duas. Outra escala, já viram falar do Apple Score? Que é a estratificação de risco para mortalidade do paciente internado? É a escala mais real da veterinária, em relação à estratificação de risco. Para determinar quem vai morrer na internação, a Apple Score já está publicada, para cachorro e para gato. Então o Apple Score já foi publicado em 2010, avaliou 810 cães, mortalidade global desses cães foi de 18,4%, e utilizou dois modelos para avaliar a estratificação de risco. O modelo que a gente chama de Full, que é o completo, e o modelo Fast, que é o modelo mais rápido. No cão, o modelo Full, temos 10 variáveis e o modelo Fast, 5 variáveis. Quem são as variáveis? Creatinina, leucócitos, albumina, saturação, bilirrubina, nível de consciência, frequência respiratória, idade, lactato e presença ou ausência de líquido cavitário. Esses são os critérios do Full para cachorro. E o Fast para cachorro? Glicose, albumina, nível de consciência, plaqueta e lactato. Qual que é a sensibilidade e especificidade dessa escala? Da Fast, a gente tem da Full, 91 de especificidade e sensibilidade, e da Fast é 0,85. O que significa isso? Que na Full, para o cachorro, a cada 100 cães, ela vai te falar a verdade em 91%. E da Fast, a cada 100 cães, ela vai te falar a verdade em 85% dos cães. Que é uma curva ROC, essa área embaixo da curva, que é essa curva ROC, é o plotter de sensibilidade sobre especificidade. Quer dizer que quanto mais próximo do número 1, mais específica e mais sensível ela é, mais real ela é. Quanto mais distante do número 1, pior ela é. Então você tem uma curva para o cachorro que é de 0,91, está próximo do 1, tá? Então é uma curva que uma sensibilidade boa, uma especificidade boa. Mas qual que é o problema dela? Quantas variáveis tem que avaliar? Dá para fazer isso de maneira contínua? Toda hora? Alguns critérios são laboratoriais? E eu preciso ter o laboratório aberto para avaliar de novo, concorda? Então ela é aplicável? Ela é real? Ela é fidedigna? Mas ela é reprodutível? Não. Dá para usar ela agora no hospital? Não, não dá para usar essa escala. Então a gente não vai usar por enquanto ela. Certo? Aí tem aí como que eu pontuo a escala. Para cada parâmetro na Full de cachorro eu dou os números.
Na FAST são só 5 parâmetros, aí estão os números que a gente classifica, e aí a gente faz uma continha simples, né? É só uma regressão linear, que a gente vai fazer o quê? As constantes mais a variação do Apple, e ó, você vai ter um número. E esse número vai te estratificar a mortalidade. E vai te predizer qual é a probabilidade desse paciente morrer. Beleza? Significa que ele vai morrer? Não. Se é uma probabilidade de você morrer 99%, significa que você vai morrer? Não, porque se você fosse morrer, ela te dá 100% de mortalidade. Isso é muito importante a gente fazer um contexto, pessoal, que as pessoas usam essa escala de maneira errônea. No sentido, só porque você teve 70% de chance de você morrer, você vai morrer. Parece que até o paciente, vixe, esse vai morrer. Não. Quer dizer que a cada 100 pacientes igual a ele, 70 vão morrer e 30 não. Mas quem te disse que você não pode ser o 30? E se você for o 30? Você está no 30. Então, lembrar que essa escala não serve para dizer quem vai morrer. Ela prediz quem vai morrer. Mas não é assertiva, mesmo porque se a gente descobrir uma ferramenta que é assertiva, né, não precisa mais de médico, né? Perfeito? Então, estou dizendo que ela prediz. E para gato também tem? Tem para gato também. Essa aqui é a escala de gato. Os parâmetros de gato são só 8 na FU e 5 na FAST, e a sensibilidade é um pouco menor de gato do que de cachorro. Mas está lá do mesmo jeito quais são os parâmetros que a gente usa para gato e para cachorro. Certo? E a conta que a gente faz para gato. A conta, pessoal, é só botar no Excel. A tabela está pronta. Eu posso passar a tabela para o Júnior e distribuir para vocês. Eu tenho a tabela pronta. É só você colocar os dados e o Excel faz a conta e te dá lá a conta de qual a probabilidade de mortalidade. Beleza? Ok? Por exemplo, esse gatinho aqui. Então esse gatinho ele vem, tem os 8 parâmetros do FU, e para cada parâmetro que eu avaliei, eu dou o meu score no FAST, que é só pegar aquela tabela, lembra? Tem uma tabelinha aqui, ó. Essa tabela. Eu vejo o que deu de parâmetro do paciente e vejo o número que deu. Eu pontuo o paciente e coloco aqui. Isso dá um número de FAST. Esse número eu boto na conta. E essa conta me dá uma regressão linear de quanto? 32%. Qual que é a chance desse paciente morrer? 32%. Então, esse paciente com essas variáveis, ele tem uma chance relativa de mortalidade de 32%. Isso vai ser importante para quê no futuro? A gente estratificar recurso médico. Por que a gente tem que estratificar recurso médico? A gente tem lá 3 veterinários de plantão, 12 leitos. Concorda? Aonde que a gente vai empenhar mais efeito? Em quem tem maior probabilidade de morrer, concorda? Porque ali o recurso médico tem que ser maior, então a gente consegue fazer isso. Mas é factível essa escala? Reprodutível? Não, não dá para fazer ela ainda. A gente não consegue reproduzir ela aqui ainda. Porque a gente tem o quê? Uma heterogeneidade em relação ao conhecimento técnico da equipe. Isso é fato, isso acontece, isso é normal que aconteça. Beleza, isso é normal. Então é que a gente está fazendo as capacitações técnicas justamente para homogeneizar a equipe, para todos conhecerem e saberem os protocolos. Isso vai acontecer? Vai, mas é tempo. Beleza? O que a gente recomenda? A gente vai utilizar uma escala de classificação e triagem mais simples, mais específica, porém menos sensível, mas que vai resolver o nosso problema por enquanto. Beleza? Que é a classificação recomendada pela Sociedade Brasileira. Que a gente vai classificar o paciente em 4 classes, tá certo? Sendo que, quem que é o classe 1? O paciente classe 1 é aquele paciente que tem que ter atendimento imediato. E quem que é o paciente classe 1? Que apresenta sinais de apneia e inconsciência. Então, quem que é o paciente classe 1? Apneia e inconsciência. Tá com apneia e inconsciência, ele é classe 1. Provavelmente ele vai precisar de reanimação cardiopulmonar imediata e ele é grave, ele não tem tempo para esperar. Aí eu pergunto a vocês, aqui embaixo no PA, aonde que o classe 1 tem que estar? Qual o local que ele tem que estar? Sala 3 de emergência. Todo classe 1, apneia e inconsciência, tem que estar onde? Sala 3 de emergência. Isso, a pessoal da recepção está treinado a reconhecer a apneia e inconsciência e falar o quê? Ativar o código azul, que a gente vai validar o código azul, não está fazendo, mas ativar e colocar na sala 3, obrigatoriamente. Qualquer classe 1 tem que estar na sala 3, que é o lugar que ele tem que estar. Então, quem que é o classe 1? Apneia e inconsciência. Aonde eles devem estar? Na sala de emergência. E lá em cima na internação? Provavelmente a gente vai criar uma ala da internação, que a gente não fez isso ainda, mas a gente vai colocar um protocolo, que a gente vai o quê? Direcionar os pacientes em alas específicas. Justamente para a gente saber. Vai deixar mais visual aonde que tem que estar os pacientes mais graves. Até para que toda hora no paciente grave a gente esteja olhando. Significa que o quê? Tem uma atenção especial e quando ele tem que estar
e eu estou olhando os pacientes e eu vejo que alguém fez apneia ou fez inconsciência, ele já virou um classe 1 e ele é grave. E eu tenho que, na hora, imediatamente, eu já investigar. E o que implica isso, pessoal? Vamos criar uma cultura aqui dentro do hospital que, independente de qual setor você trabalha, se você trabalha na área médica diretamente ou não, por exemplo, o pessoal da recepção, o pessoal da limpeza, por quê? Porque não necessariamente que eu trabalho na limpeza, que eu não posso detectar um paciente que está sem consciência apneia e não posso avisar a equipe médica. E se eu estou indo no hospital, eu tenho que estar com o radar e ativação ligado toda hora. Então é toda hora olhando os pacientes. Então numa dessas, estou olhando, vixe, esse cara aí está inconsciente e parou de respirar, é toda hora olhando todos os pacientes. E na internação não é diferente. A gente tem que falar, vocês têm que estar atentos 24 horas por dia. 24 horas por dia não, né? Que vocês entenderam, né? Quando vocês pisam no hospital, prontidão, olhando todos os pacientes toda hora. Ativado, né? Ativado toda hora. Mas esse paciente... Então vocês estão na internação, estão rodando lá os enfermeiros, olha as gaiolas. Ixi, esse paciente deitou. Será que ele só está dormindo ou pode ser um classe 1? Olha lá ele. Ah, está respirando. Ah, não está respirando, está inconsciente? Acabou, ele é um classe 1. Então se a gente colocar essa política e essa cultura de estar toda hora ativado, principalmente num setor onde pode parar muito, qual é o setor que pode parar muito? Emergência, centro cirúrgico e internação. Então a gente tem que estar capacitado a identificar um classe 1 de maneira muito imediata e muito rápida. Tá claro isso? Então a gente tem que saber fazer esse reconhecimento precoce. Beleza? Aí eu pergunto a vocês, você está obrigatoriamente sem respirar? Classe 1, sim. Só que concorda comigo? Olha esse gato. Já mostrei esse gato para vocês. Ele está inconsciente? Tá. Só que ele está respirando ainda. Concorda comigo que ele não preenche o critério total de classe 1, mas ele é quase um classe 1? O que vocês fazem com esse paciente? Ele vira classe 1 também, gente. Não está inconsciente? Está quase para parar? Ah, não. Tem que parar. Cara, não tem ninguém para ser atendido. E esse cara chegou, ele é classe 1. Atenda ele como classe 1. Alterações de consciência, alterações de respiração, tem a apneia, né? Não ventilação, mas está com apneia, esse paciente é classe 1. Tá claro isso? Então, atendimento imediato. Aqui embaixo, código azul, sala de emergência. Lá em cima, uma área exclusiva. E toda hora alguém tem que passar lá, olhar, checar, respirando. Quem já teve filhos aqui? Quem tem filhos? Quando nasce o primeiro filho? Quando você vai lá 3 horas da manhã no bercinho, o que você vê? Olha. Por mim, eu colocava um oxímetro na minha filha quando ela nasceu. Colocava um oxímetro, deixava um oxímetro ligado, entendeu? Eu ia lá de 5 em 5 minutos, eu tinha dúvida se estava respirando, eu olhava. Quase que eu comprei o espelhinho, né? Falei assim, deixa eu ver se ela está respirando. Bota o espelhinho. Mas eu ficava olhando, eu ficava lá que nem um idiota lá, meia hora lá, para falar assim, agora eu vi respirar, está respirando. Porque ainda mais no inverno que ela nasceu, cheio de cobertinha, você não via. Aí eu tinha que toda hora levantar, né? Ah, tá respirando, volta. Que nem idiota. Por quê? Toda hora checando, é zelo. Eu olho com os cachorros que nem filho. Eu tô olhando nos caninhos porque todo mundo vê se está respirando. É a primeira coisa que eu faço. Porque eu sei que se tiver um classe 1, ele não pode ter um classe 1, eu preciso identificar rápido. Tá claro isso? Então imagina que é como se tivesse o zelo de filho, né? O que eu tô olhando? O que esse paciente está inconsciente, apneia, eu preciso tratar ele agora. Tá claro? Beleza? Então não era só eu que fazia isso com minha filha, todo mundo fazia? Todos os pais faziam, Toshio? Checava a respiração do filhinho, da filhinha? Só o primeiro, só o primeiro, É claro que é só o primeiro. A partir do segundo você sabe que não morre, né? Porque aí você fala assim, não morre, porque o primeiro não morreu, então vai. É, uma câmera. Mas a câmera, o problema é que a câmera não vê respiração. Então, no segundo via, né? É verdade, é assim mesmo, né? Assim é a sequência, né? Mas o primeiro filho é desse jeito. O segundo você já desencana. Eu não tenho o terceiro, mas se tivesse o terceiro, eu ia falar: esse aí não precisa nem acordar, deixa lá. Espera chorar. Na hora que chorar, você vai. Entendeu? É assim que funciona, né? Quem que é o classe 2, tá? O classe 2 é o paciente que apresenta algum grau de dificuldade respiratória. Então, respira com dificuldade é classe 2. Atendimento é até no máximo 10 minutos e ele tem prioridade emergencial. Ou seja, chegar qualquer classe 2 no PA, aonde que ele tem que estar? Sala de emergência. Código azul, sala de emergência. Tá claro? Então, um paciente que respira mal, ele tem que ser triado na classe 2.
Então, classe 2. A gente vai ter depois exames de classe 2, que o Júnior já colocou no sistema, vai começar a validar, e internação classe 2. Quem que é uma internação classe 2? O que eu preciso para internar um classe 2? Já está incluso nessa internação para vocês, principalmente para os clínicos. O que é importante para os clínicos? Porque ele não precisa ficar falando depois para a família, precisa fazer isso e isso. Olha, está incluso tudo que eu preciso para essa classificação de triagem. Sabe aquele negócio que bate na internação, a internação tem que ligar e falar, eu preciso de oxigênio agora? Não, ele já internou com a previsão de oxigênio. Mesmo porque um classe 2 precisa de oxigênio, ele tem dificuldade para respirar. Então, qual que é a chance de a gente errar agora aonde ele deve estar? Concorda? Um classe 2 não deve estar na área de classe 2 recebendo oxigênio. Então, você vai, na hora que você colocar esse paciente para dentro, você está já indicando uma diária que inclui esses procedimentos. Num produto só, que vai chamar internação classe 2. Não facilita a vida do clínico na hora do orçamento? Porque agora é um produto que ele precisa lançar. Chama internação classe 2. E aí concorda que tem um monte de exames que ele tem que pedir para esse classe 2 também? O que vai impactar? Ele vai ter o quê? Perfil classe 2. O que é o perfil classe 2? Todos os exames inerentes a um classe 2. Então, o que ele vai ter que internar um classe 2 naquela interna? Ele vai ter que lançar a consulta, o pacote de emergência, porque o classe 2 ele fez um pacote de emergência, não fez? Um atendimento de emergência? Lembra que o sistema já tem no Vértice? Ficou como? Ficou atendimento de emergência? O produto? O produto acho que foi atendimento de emergência. O produto chamou atendimento de emergência. Então, o que acontece? O paciente chegou na emergência, um classe 1 e 2, ele tem uma... Acho que é consulta de emergência, né? Então, esse paciente consumiu a consulta de emergência, vai consumir o quê? Agora, uma internação classe 2 e um perfil classe 2. Concorda que facilita muito a hora de você lançar na conta e fazer a previsão de orçamento? Isso não significa que você vai chegar e falar assim, eu preciso de um perfil classe 2. A família entende que é um perfil classe 2? Não, fala assim, por que tem um perfil classe 2? Porque tem todos os exames inerentes a essa classificação de triagem. Então, o seu paciente tem uma classificação de risco que eu estou pedindo todos os exames inerentes a ela. Perfeito? Não vai faltar nenhum exame. Fica muito mais fácil na hora de a gente conseguir internar esse paciente a ponto de não ter esse bate e volta da internação. Precisa autorizar X, precisa autorizar Y. Está tudo autorizado. Se ele aceitar o orçamento nesse valor, a gente vai começar a colocar ele. O que vai acontecer com a demanda? A demanda do laboratório vai aumentar. Vai aumentar muito a demanda do laboratório, porque vai tentar tudo com perfil. O que a gente vai fazer com o perfil? O que dá para permitir fazer? Qual é a estratégia? Como vai ter mais exames sendo comercializado e vai ter mais perfil, a gente pode diminuir o custo do exame para a família. Concorda? Porque a gente vai o quê? Vai ter mais volume, a gente diminui o custo. A família ganha, porque está pagando menos, porque está fazendo um monte de exames. O paciente ganha, porque a gente está tendo mais diagnóstico. E o hospital ganha, porque o volume de exames aumentou. Todo mundo ganha. E principalmente, quem ganha mais? O paciente, que a chance do diagnóstico ganha muita força. Por quê? Lembra que um dos principais critérios que a gente tem de qualidade hospitalar é o diagnóstico de 72 horas? Agora eu tenho um perfil de exames que eu vou ter tudo que eu preciso em menos de 72 horas. E a família já autoriza. Fica mais barato para a família, tem mais para o hospital exames e o paciente ganha muito mais com isso. Porque a gente criou um produto que engloba tudo. Você quer fazer a pergunta? Um animal que é classe 2, a gente só vai ser pelo critério de dyspneico ou mais algum parâmetro, algo do tipo? Qualquer critério que você entenda que a respiração não está normal. Mas só em relação à respiração? Critério de ventilação. Tá. De ventilação. Está ventilando com alteração. Tá bom. Paciente, se não estiver respirando, ele é classe 1. E se estiver respirando com dificuldade? Classe 2. Classe 2. Beleza? Aí você fala, e se estiver com hemorragia? O paciente com hemorragia respira com dificuldade. Simples. Se for alguma intoxicação, mas ele não tá dyspneico. Ele vai. Ele tá com a apneia? Não. Ele tá inconsciente? Tá tendendo a ficar, mas tipo, tá no estado de tá em alerta, mas... Aí você complica um pouco a minha resposta. Não tá aquele animal em alerta total, mas ele tá oscilando ali. Ele tá oscilando? Isso. Ele tá oscilando pra mais ou pra menos? Pra menos. Tá bom. Ele tá com inconsciência. Ele tá com dificuldade respiratória? Não. Não tá com nenhuma dificuldade respiratória, mas tá inconsciente. Isso. Inconsciente a ponto de estar dormindo, inconsciente de chamar ele não atende.
Aí complicou. Não. Não, inconsciente a ponto de, Não, tipo, ele não complicou. responde, mas meio Não, lentamente. aí a escala de consciência qual é? Ó, a VDN, o que é a VDN? A, ele tá alerta. O V, eu chamo, que é o estímulo verbal, e ele responde. O D, ele não responde o estímulo verbal, eu preciso causar uma dor para ele acordar. E o N é que ele não responde. O V. Se ele é V, ele é classe 1. Ele é classe alteração 1. de consciência. Tá. Grave, não é? V, tudo que é diferente de A, já é tendendo a grave. Certo? Certo. Já é tendendo a grave. A não ser no histórico, né? Que você fala, não, esse paciente aqui tomou um sedativo. Aí você perde o critério de classificação de equilíbrio de consciência, porque está sedado. Aí você usa outro critério, que é respiração, e os outros parâmetros para classificar classe 3 e classe 4. Beleza? A minha pergunta é sobre o que você falou dos pacotes de classe 2. No caso, a gente vai explicar para o tutor, mas eu queria saber se esses pacotes eles são totalmente fechados ou sempre tem aquele tutor que questiona um exame e aí quando acontecer isso a gente tem o poder de modificar de acordo com o tutor ou é algo fechado e se ele não aceitar vai ter que fazer como fazia antigamente? Como que vai ser essa questão? Sem problema nenhum. A autonomia do atendimento é exclusiva do clínico que está atendendo. Toda autonomia. O que a gente quer é só facilitar a sua vida. Sim. E explica para a família que o fato de fazer todos aqueles exames no painel e no perfil fica mais barato para eles. Sim. Entendeu? Isso que tem que deixar claro. Eu estou pedindo esse perfil porque se o senhor fazer esses exames isolados, vai ficar o dobro do preço. Uhum. Se eu coloco ali no perfil, o senhor vai pagar, eu vou ter mais poder diagnóstico e o senhor vai pagar menos. Certo. Você entende? Uhum. Ah, eu não quero fazer esse exame sem problema nenhum. Termo de não aceitação de conduta médica. E aí você especifica, então, dos exames, eu preciso saber quais o senhor vai autorizar. Porque você vai ter que aí discriminar, qual que é o problema aí? Você vai ter que discriminar todos os exames que você vai querer, ou que você achar imprescindível, e vai ter que fazer esses aqui são imprescindíveis. Não que o do painel não são imprescindíveis, ele também é indicado. Ele vai aumentar o seu poder diagnóstico. Concorda? Então é isso que a gente está prospectando para ele. Ele fala assim, eu estou aumentando o meu poder diagnóstico. E o fato de eu colocar no painel torna esses exames mais baratos e mais acessíveis. Agora, não quero fazer? Sem problema nenhum. Você coloca isso no prontuário, faz um termo de iniciação de conduta e pede para ele autorizar os exames que você julgou necessário. Quais são que você autoriza, então? Aí você coloca na ficha e lança os exames e deixa no prontuário. Solicitei perfil classe 2, família não autorizou, autorizado somente esses exames. Por quê? Se bate isso no prontuário lá na internação, quem que é da internação aqui? Se bate lá na internação, o que vai acontecer? O pessoal leu o prontuário, eu nem vou ligar para a família para autorizar. Eu vou deixar para onde ligar? No horário de visita não vai voltar? Eu só vou reforçar o que você já falou. Mas eu não preciso ligar. O problema é quando sobe lá sem nenhuma orientação e nem pediram o exame. Você entende? Se não pediram o exame, eu preciso pedir. Aí que gera o descontentamento. Mas você já pediu, deixou no prontuário que você pediu. Por que eu vou ligar meia hora depois para pedir? Para escutar outra negativa? Que eu vou esperar. Na hora de visita eu reforço. Ó, lembra qual que é o seu nome, doutora? Pietra. Lembra o exame que a doutora Pietra pediu? Eu estou reforçando aqui a sua necessidade de pedir. Aí o que ela vai fazer? Qual que é o seu nome, doutora? Heloísa. Heloísa? Heloísa no prontuário da internação. Reforcei a necessidade dos exames solicitados pela clínica médica, família continua não autorizando. No outro dia, Luiz, né? José. José, quase. O José. Aí veio com o José no outro dia. O José vai colocar o quê? Está internado ainda, não está? E não está na internação? Reforçando o pedido da clínica médica e do dia anterior, solicito novamente o exame. Família novamente negou. Sem problema nenhum, vai registrando isso. Tudo que é conversado com a família é registrado. Pronto. O paciente morre no 5º dia. Eu tenho 5 registros de negativa de exame. Foi registrado no prontuário. Você entende? Fica tudo comunicado e o hospital está protegido. Eu pedi exame 5 vezes. Pode ser uma termo também. Tudo assina termo também, tá? Não é só assinar. Se eu, por exemplo, mudou de médico, mudou de tempo e não assinou a termo, mais termo. Por que vai acontecer se você não pede para assinar termo? Olha, mas o outro médico não pediu termo, então eu senti que não era tão importante. Só que você tem que usar o atendimento como sendo seu agora. Se é meu e ele não está aceitando o que eu estou te pedindo, de novo outro termo. Agora é sua responsabilidade pedir o exame. E se negou, pede para assinar termo. Beleza? Isso vai amarrar. Isso é mais burocrático? Não tenha dúvidas. Né?
Lógico que é mais burocrático. Eu estou botando papel na jogada, tudo que vai papel é burocrático. Só que o problema aqui não é ser burocrático, é ser protocolar e ser seguro para o hospital. Porque o que é assinado e está transcrito foi feito. O que foi verbal e não tem nada anotado nunca foi feito na vida. Para o juiz não foi feito. O juiz não vai acreditar em você. Agora, se tem um papel assinado, um prontuário assinado, é outra pegada. Então, voltando essa questão do termo, né, sempre sai o nome do tutor que está na ficha. Às vezes acontece de vir a filha da tutora, né, esse tipo de coisa, e aí, na hora eu já tentei meio que configurar embaixo o nome da pessoa que está assinando, só que ele meio que desconfigura, assim, eu não sei se tem como arrumar isso no Word, ou se esse documento para esses termos, você vai pedir para escrever o nome completo, assinatura e CPF RG. Mesmo se... Próprio punho. Ah, próprio punho. Próprio punho. Nome completo, assinatura e RG. Nome completo, assinatura, RG e CPF. Próprio punho. Acho que no contrato tem até o espaço para ser a própria punho, né? É embaixo, em branco, assim, ó. No contrato tem, é que nos termos que às vezes não... O termo só tem, tipo, uma linha pra assinar e o nome da pessoa embaixo. E aí, às vezes, tipo, tá no nome de José e veio a Ana, entendeu? E a Ana que tá assinando. E aí tá lá embaixo, José, só que ela que vai assinar. A Ana escreve o nome dela, a Ana assina, coloca o RG e o CPF dela de próprio punho. Beleza. Tá? Você tinha comentado Ainda não dá para trocar porque é uma burocracia danada. Tá? É uma burocracia danada. É questão jurídica, porque a gente precisa da aprovação do advogado. Tá? Por enquanto, assina próprio punho. deixar, por exemplo, 3 tutores, o paciente é o mesmo, mas hoje veio a esposa. Mas infelizmente o Vértice não permite isso ainda. Vai permitir, mas enquanto não permitir, para facilitar a logística, e serve, porque a gente tem câmera e a gente tem o próprio punho. Né? Então, assim, escreve lá nome, assinatura, RG e CPF. Mas não é você que escreve, Sim, é o paciente que escreve. Tá, beleza. Beleza? Mais alguma pergunta? Sobre termo, por exemplo, tem termo do eutanásia. Às vezes, quando os tutores assinam esse termo, às vezes, como a gente percebeu quem tutor que ele estava assinando, termo de eutanásia, ficou muito direto. Às vezes, tem que ficar direto, mas de língua de escrever. Porque é esse bicho que eles tratam ele como filho deles. Principalmente que eles estavam idosos, eles não têm filho, uma coisa assim. A gente muda na língua dele, coloca para descansar animal, uma coisa assim. Não, você vai falar que eutanásia, o paciente vai morrer. Ah, sim, mas... Não, você tem que colocar claro que ele vai morrer. Essa palavra morte, a palavra morrer, é a palavra que não vai estar vivo, ela tem que estar bem clara. Porque tem vários casos da pessoa falar assim, doutor, tem casos, tá? Casos. Inclusive, eu sou muito amigo da Joelma, né? Inclusive, visitar ela ontem. O veterinário falou desse jeito para a família. Olha, é o seguinte, a única chance que a gente tem agora para ele, a única alternativa que a gente tem é a eutanásia. O que a família falou assim? Nossa, faz isso aí. Nossa, é a única chance dele, faz. Entendeu? É a única opção que tem, faz. Beleza. Aí o veterinário fez a eutanásia. Chegou à tarde e falou, doutor, e aí, melhorou de eutanásia? Ele fez o procedimento? Tá tudo bem com ele? A família não entendeu o que é eutanásia. Achou que a eutanásia fosse um procedimento, tipo uma cirurgia. Então, não fechou a comunicação. Então, quando você faz eutanásia, pessoal, o que é eutanásia? Ele vai morrer. A morte vai acontecer. Então, a palavra morte tem que estar no seu discurso. Porque todo mundo sabe o que é morte. Mas ninguém é obrigado a saber o que é eutanásia. A tiazinha aqui de 90 anos, ela não sabe o que é eutanásia, nem é obrigada a saber. Mas ela sabe o que é morrer. Perfeito? Então, a palavra e a comunicação tem que estar clara. Então, as palavras vai partir, a palavra vai virar estrelinha, a palavra eutanásia, né? Isso não pode acontecer na comunicação médica. Virar estrelinha eu vou falar para a criancinha da família. Mas para a família eu falo assim, não, ele vai morrer. Ele, infelizmente, vai morrer. Nós perdemos ele. Você sabe, nós perdemos ele? Acha? Não é isso? Acha, você perdeu, acha. Para onde que ele foi? Não, perdeu não, ele morreu. Você entende? Então, assim, eu como intensivista, a gente dá muita má notícia, certo? E a gente junto com o geriatra e junto com o oncologista, concordamos? Então, eu tenho que ter comunicação rápida com o meu cliente e comunicação direta. Então, eu não chego para falar assim, olha, nós perdemos ele. Não. Senta aqui, ó, infelizmente o Bob faleceu. Infelizmente o Bob morreu.
Aí sim eu venho... A primeira frase minha é sempre, o que aconteceu? Ele morreu. Pronto. Aí você vem com o processamento da família. Sabe esse negócio de... E as comunicações de má notícia, tem estudos de comunicação de má notícia. Má notícia é o quê? Dá má notícia, reto, pontual e sem dúvidas. Porque quando você fala partiu, você cria na família o quê? O que partiu? Partiu pra onde? Entendeu? E a família, não, às vezes, na internação, ela tá esperando uma má notícia, não tá esperando? Então seja direto, aconteceu isso. Certo? Tá clara essa comunicação? Tem que ser direta, alça fechada, todo mundo tem que entender a sua conversa. Então, o classe 2 seria pacientes que apresentam dificuldade respiratória. Certo? Aí. Alguém tem dúvida que isso é um classe 2? Temos dúvida nenhuma, né? Então, onde que tem que ter esse paciente? Sala 3 ou lá em cima a gente vai discutir com a internação aonde que a gente vai colocar os classe 1 e classe 2? Hã? Ou no berço, ou numa área, que é uma área que todo mundo passa, e a gente vai treinar todas as pessoas que passarem nessa área. Passou, olhou, passou, olhou, passou, olhou, todos nessa área. Então eu vou passar lá e vou olhar, que nem minha filha fazia com a minha filha, com meu filho eu não fazia mais, mas com a minha filha. Respirando, ok, respirando, ok, respirando, passo em todo mundo. Toda hora, enfermeiro passou, olha. Veterinário passou, olha. Essa é a política de segurança que a gente vai implantar aqui. Aqui na clínica é sala 3? Hã? A sala de emergência é sala 3. No PA é sala 3. Certo? Mesmo porque a recepção também está treinada, lembra? Que o paciente vem na gaiolinha de transporte, né? Se eu não inspeciono na gaiolinha, ele não pode ser um paciente classe 1 lá dentro. Então toma cuidado com a recepção. A gente já falou sobre isso, mas não esquecer que na recepção tem que fazer uma triagem, não abrir a gaiola, mas pelo menos tentar olhar lá dentro para ver se ele preenche o critério classe 1 ou classe 2. Beleza? Quem que é o classe 3? O classe 3 geralmente é o que o dono vê. O dono não pode ver víscera, o dono não pode ver sangue e o dono não pode ver osso. Perfeito? Então quem que é o classe 3? É o paciente que tem um choque oculto que vai se caracterizar por descompensação periférica grave. É um paciente que tem que ter atenção até 60 minutos. E o que a gente entende como descompensação periférica grave? Qualquer paciente que apresenta essas alterações, 4 dessas 5, 4 ou mais dessas 5. Quais são as alterações? Super simples. Presença de borborigmos intestinais, coloração de mucosas, pulso, tempo de preenchimento capilar e delta de temperatura. Pessoal, eu vou mandar essa aula para o Júnior, tá? Então, se você ficar com o Júnior, também pode ser anexado a todo o nosso protocolo do hospital também. Então, desses critérios, eu tenho 5, certo? Todos são clínicos e físicos, não são? Algum exige algum equipamento muito avançado? Nenhum. Isso é beira-leito? Qualquer lugar do planeta, certo? Posso fazer na emergência, posso fazer no centro cirúrgico, posso fazer na internação, a hora que eu quiser, quantas vezes eu quiser, concorda? É invasivo alguma coisa dessa aqui? Nada invasivo. Beleza? Então, se o paciente tiver 4, não tem 5 critérios? 4 de 5, ele é considerado qual classe? 3. Todos os pacientes que tiverem 4 dessas 5 é considerado classe 3. Perfeito? Que é uma classe que só vai perder da gravidade para o classe 1 e para o classe 2. Beleza? Porque o pessoal, muitas vezes, quando a gente trabalha na emergência, o pessoal fala, nossa, mas o doente renal na emergência, o diabético na emergência, o cara não importa, eu quero saber qual é a classificação de triagem dele. Porque pela classificação de triagem que eu sei te dizer, o que eu tenho que fazer com esse paciente, como que identifico ele. Mas qual é que eu posso ter um cardiopata classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 no atendimento? Então, mas quem que ele é? Todos são cardiopata, mas eu quero saber onde que ele está aqui. Porque o cardiopata classe 4 é um paciente, e o classe 1 é outro. Independente da doença, que é a mesma para todos os pacientes, mas um é classe 1, outro é classe 2, outro é classe 3, outro é classe 4. Tá claro quem que é o classe 3? Qualquer doença que cause 4 ou 5 alterações igual essa aqui. E além do mais, se ele apresentar, escrevam aí que eu vou passar também, hiperlactatemia, lactato acima de 3,2. Taquicardia, representado por frequência cardíaca em gatos maior que 220 ou em cães acima de 160. E no gato, bradicardia, frequência abaixo de 160. No gato, a gente considera a bradicardia como um critério de emergência, tá?
Então, abaixo de 60 para o gato é emergência. Associado a nível de consciência, a gente já discutiu também, que pode associar nessa escala. Aí você fala, César, por que você não colocou pressão arterial nessa escala? Porque é simples, porque se a pressão estiver baixa, o que vai acontecer com a consciência? E aí ele entra como classificação classe 1. Não é consciência baixa, não dá quase classe 1? Pronto. Tá vendo como você não precisa colocar pressão? Você coloca o sinal, o que é mais fácil? O paciente é desmaiado, quase sem respirar. Eu preciso colocar pressão para classificar ele como grave? Nenhum, isso já é grave, classe 1, pronto. Agora lá eu vou aferir a pressão, mas ele já é classificado na triagem como classe 1. Beleza? É muito mais rápido do que eu ter que aferir a pressão. Falar assim, não, peraí, a pressão, não aferir a pressão, não tem como avaliar. Não precisa. Tem que ser muito sensível, lembra? A gente perde especificidade, mas para ganhar sensibilidade. E a sensibilidade dá agilidade no processo. Beleza? Ok? E o classe 4? O classe 4 é o que vai apresentar... O classe 3 não é que apresenta 4 ou 5 alterações? Em que é o classe 4, então? 3 ou menos alterações. 3 ou menos alterações é classe 4. Beleza? O que vai impactar, pessoal? Classe 1 e 2 são os mais graves, classe 3 e 4 os menos graves. Não significa que um classe 3 não é grave, só significa que ele não é grave a ponto de um classe 2. E significa que a gente vai ter estratificações de risco para cada um deles. Tá claro isso? Então vai ter internação específica com a diária específica para cada classe e exames específicos para cada classe. Isso vai facilitar muito a logística e colocar o paciente certo na hora certa. Beleza? Tudo bem? Isso vai agilizar um pouco os nossos processos internos. Principalmente na conversa técnica entre clínica médica e internação. Cirurgia e internação. Tá claro isso? Beleza? Vamos dizer que um paciente teve uma parada na cirurgia. O Toshio tá lá, o pessoal tá dizendo que o paciente tem uma parada. O parada não é um classe 1? De que o Toshio tem que conversar com a família quando ele for lá para internação? Mesmo que ele voltou da parada. Ele não era um paciente parada? Ele tem que entrar na internação com qual classe, então? Um pós-parada. Então ele é um classe 1. Ah, mas passaram para a família a hospitalização de classe 4, porque era uma cirurgia tranquila. O que tem que orientar agora a família? É o seguinte, ele mudou a estratificação de risco, teve uma intercorrência cirúrgico-anestésica e agora ele é um classe 1. E por causa disso eu preciso fazer mais exames e por causa disso eu preciso colocar ele numa diária que é diferente daquela que eu te passei. Mas quem tem que conversar com isso? O veterinário. Beleza? Porque não vai precisar de mais cuidados agora? Sim, então vai precisar de mais recurso médico. E se vai precisar de mais recurso médico, vai ficar mais caro o orçamento desse paciente. Tá claro isso? Então a gente coloca o paciente correto, no local correto, com os procedimentos corretos. Beleza? Faz sentido para vocês isso? De colocar e começar a gente a organizar essa estratificação de risco? Beleza? E é óbvio, né? Acho que isso aqui é um antigo hospital, mas a gente vai colocar, já está em orientação, vai ter que colocar na placa, colocar isso na placa, na recepção também, para eles entenderem como que funciona a estratificação, como funciona essa triagem, que é importante que nós entendamos. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Dúvidas, sugestões, xingamentos, e a gente vai estar aí sempre para ajudar. Eu vou já disponibilizar esse material de PDF da aula para vocês e para consulta. Beleza? Opa, tem uma pergunta. Onde está o microfone? Eu só queria saber se vai ter alguma identificação pra gente colocar nos pacientes com cor, alguma coisa assim, ou vai ser tudo no prontuário sem ser falado? A classificação de cor? Isso, se vai ter a cor vai confundir um pouquinho mais a nossa cabeça. Tá. Né? Pode colocar classe 1 e você fala na internação principalmente, né? Não, não sei se vai colocar alguma coleirinha, alguma coisa assim, isso que eu tinha pensado em cada paciente. Coleira não vai parar, porque gato não vai aceitar coleira. Né? Então, esses gatos que não costumam usar coleira, até vai ser mais difícil. Então, assim, os leitos mesmo que a gente vai deixar, as alas dos hospitais, né? A gente vai deixar a ala, né?
Dá até para colocar pulseirinha, mas a pulseirinha funciona mais na emergência para humanos, na verdade. Para cão, a pulseira já é difícil, né? Coleirinha nem pensar. Então a gente deixa mais a ala exclusiva mesmo. Então ali na internação, a gente vai tentar deixar mais visual aonde que os pacientes mais graves devem estar. Ou seja, é uma área que sempre vai ter gente passando e toda vez que passar, é olhar todo mundo. Olhar e checar todo mundo. Pelo menos se eles estão respirando, estão conscientes. Porque se estiver respirando, se não está com dificuldade também, porque pode estar respirando, mas está com dificuldade, é classe 2. Aí eu pergunto a vocês, é esperado que esse paciente tenha dificuldade respiratória pela doença? Sim, então a gente está tratando ele já. Ok, ele está na classe 2, continua respirando mal, mas a gente está tratando ele. Ok, é esperado. Você não vai querer que um classe 2 vire um classe 4 depois do atendimento. Depende da causa. Se é um edema pulmonar, vai demorar o quê? 2, 3, 4 horas para o edema começar a melhorar. Beleza? O que não pode só um classe 4 virar um classe 1, né? Aí é um pouco mais grave. Mas é ficar de olho. Então tem estratificação de risco, né? Classe 2, classe 1 é o mais grave, o classe 3 tem que ficar de olho, né? E todo mundo negligencia o classe 3, né? Mas o classe 3, lembrar que ele é o próximo a virar, ele é um classe 1, ele pode virar para o lado direto para o classe 1 ou virar um classe 2 na metade do caminho. Né? Então, de maneira geral, a gente tem que tomar muito cuidado com classe 1 e classe 2. O 3, é o que eu te falar a verdade, é o que eu mais tenho medo. Porque o classe 1 e classe 2, qualquer um faz um diagnóstico. Concorda? Qualquer um faz diagnóstico classe 1 e classe 2, mesmo o classe 3. Aí você precisa ter técnica envolvida, que é aquela mucosa, aquela parte periférica que eu falei para vocês. Então, o que eu te falar a verdade, o classe 1 e classe 2, a luz está vermelha, o classe 1 e classe 2 a luz é vermelha, só que tem uma luz amarela, que é o classe, estou falando de luz amarela como se fosse um semáforo. Toma cuidado, que esse aqui, ó, não é vermelho, e o fato de ser vermelho pode gerar uma impressão de que está tudo bem, mas não, ele é amarelo, e a próxima coisa que vai acontecer, ele vai ficar vermelho. E o verde, que é o classe 4, que esse aí realmente é um paciente de ala de enfermaria, que é um paciente que vai demandar de menos cuidados, é um paciente que vai ficar ali, não que a gente não vai olhar por ele, mas foi de muito menos recurso médico. Né? E aí você fala, pô, mas o paciente, vamos dizer, começa assim, o paciente classe 4 morreu. É porque ele não estava na classe certa. Alguma coisa está errada, porque um classe 4 não morre de uma hora para outra. Quem morre de uma hora para outra? Classe 1 e classe 2. O classe 3 vira um classe 1, classe 2 rápido e pode virar uma morte rápida. Mas classe 4 não. A gente tem tempo, classe 4. Já tem que deixar ciente o tutor em relação que ele é um classe 3, que ele pode virar um classe 1, porque assim, no contrato, geralmente, que agora quando a gente pega, não pode deixar em aberto. Tem que deixar sempre pelo menos 50% do valor. E eu posso já deixar, quer dizer, o veterinário pode deixar ciente, nesse caso, que ele pode virar um classe 1 e vai entrar um valor diferenciado? Pode. Ele tem que fazer isso. Né? Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso. Ele tem que entender que esse paciente vai precisar de uma demanda que pode piorar e que aí, nesse caso, é que nem a cirurgia. Ele coloca 2 orçamentos. Uhum. Um orçamento do momento e, se tiver pior, um orçamento da piora com o acréscimo da piora. Assina os 2, acerta o de menor valor. Sim, mas aí, nesse caso, tem que estar bem específico no contrato. No contrato não, da previsão orçamentária. Só no orçamento, no contrato não precisa estar especificado. É porque o contrato, na verdade, ele a previsão, ele anexa ao contrato, né? No contrato, no que eu mandei o modelo, está escrito lá que se houver emergência médica, tem acréscimo contratual. Certo? Em situações de piora clínica, tem acréscimo contratual que é de acordo com a previsão orçamentária. Ou seja... E não tem uma previsão exata de um valor. E tem que ter a previsão já acordada previamente. Você entende? Beleza? Pois não? É só passar ali para trás. Então o animal classe 1 e classe 2 ele vai ser direto para sala 3, que é a sala de emergência, certo? E um animal classe 3 que a gente tem que ficar de olho que ele pode se tornar classe 1, ele também vai para o consultório 3? Pode. Se o veterinário julgar que ele tem um risco de compensação, ele pode ir para a classe 3. Tá. Sem problema nenhum. É que ele entra imediatamente para a sala 3 se ele preencher a classe 1 e classe 2. Isso é imediato. O veterinário pode estar lá triando lá, o trainee ou avaliar que é um classe 3 com risco de descompensação. Ele quer ele na emergência. Aí ele pode colocar ele na emergência na hora que ele quiser. Tá.
Quem entra direto na emergência é classe 1 e classe 2. Poderia, tipo, deixar aguardando na sala de triagem, onde tem as macas, tudo, tipo, que todo mundo ali vai passar, vai estar de olho, o trainee vai estar de olho avaliando outros animais. Onde, tipo, qualquer coisa, se ele descompensa, já encaminha ele para consultório 3. Sim, sem dúvida. Ah, tá. Sem dúvida. Toshio quer fazer uma pergunta. Eu queria saber como é que seria uma logística boa para aqueles pacientes que teoricamente é classe 4, que aqui a gente coloca como 4, por exemplo, uma TPLO, que embora raro, pode dar um salseiro, né, nervoso. Esse é prudente já fazer previsão orçamentária também, de internação desses menos prováveis? Tipo, já é uma... Você fala, um TPLO que não ficaria internado, é isso? É que nenhum fica. Tá bom. Mas às vezes, assim, é a lendária apopilite que pode estourar e virar até uma transfusão, sabe? Mas que a gente nunca aconteceu, não, uma castração, por exemplo, que infelizmente pode acontecer, convém mudar já o esquema de não, internação? eu acho que não, Toshio, porque assim, a gente abre um precedente assim, de falar assim, beleza, então qualquer cirurgia pode virar um classe 1. Não dá pra gente prospectar, a gente tem que trabalhar com meio que probabilidade. Mesmo porque a gente pode assustar muito a família, né? Por exemplo, uma cirurgia de adrenalectomia. A adrenalectomia, a gente sabe que grande parte da cirurgia de adrenalectomia podem dar complicações. Então é um paciente que eu já prospecto, a cirurgia pode ser perfeita e ter um pós-cirúrgico tranquilo. Mas eu prospecto, o que eu prospecto nos hospitais que eu trabalho que tem UTI? O PO é na UTI. Mas a cirurgia foi tranquila. Não importa, você vai ficar 12 horas na UTI de PO. Então, esse paciente, porque eu tenho um histórico da literatura que respalda que esse paciente pode descompensar. Por exemplo, uma lobectomia pulmonar é UTI de pós-cirúrgico. O paciente pode estar bem no pré, pode estar bem no pós, mas é uma lobectomia pulmonar, uma lobectomia hepática. Então, essas cirurgias que a gente já tem a perspectiva que pode ter piora e intercorrência transanestésica e cirúrgica, esse é um paciente que eu prospecto já classe 1, classe 2 de pós-operatório. Mas um paciente, castração é a exceção que dá complicação. Então eu coloco, a previsão é que ficar internado. Aí se tiver intercorrência, eu não vejo assim, olha, é o seguinte, eu vou castrar, mas se tiver uma intercorrência vai para UTI. Eu acho que eu nem castro. Mas como assim tiver intercorrência? Não, mas qual a probabilidade de ter uma intercorrência numa castração não é mínima, então você nem comenta isso com a família. Não que você não comenta que não vai ter risco, mas porque ela assina um termo dizendo que tem risco. Mas o risco não é pequeno. Aí não dá pra gente tomar ter uma atividade preventiva a ponto de alarmar a família sem necessidade. Eu acho aí já um destempero assim, que a gente não deveria fazer. Sem os excessos. E um corpo estranho, que o paciente está estável, um classe 3, o corpo estranho é um que esse já faz os dois orçamentos. Daí o corpo estranho é um Kinder Ovo. Aí é Kinder Ovo. Tá. Sempre tem uma surpresinha no corpo estranho. Então, corpo estranho, laparotomia exploratória, que você não sabe diagnóstico, é tudo Kinder Ovo. Aí é sempre prospecção de área de classe 1 e classe 2 ou de classe 4. Prospecta a classe 4, porque teoricamente pré-cirúrgico o paciente está bem, mas lembrar que é um Kinder Ovo. Aí ele pode virar um classe 1. De cuidados. Obrigado, Toshio. Desculpa, eu não entendi a primeira fase. No caso do lab, na imagem, a gente recebe muito paciente que a avaliação externa não foi feita por colegas nossos, enfim. Queria saber se nesses casos a classificação vai servir, se vai ter outros protocolos, porque a gente já recebeu gato com suspeita de flatulência que tinha pneumotórax. Então, queria saber se a gente aplica isso daí também ou se vai ter outro protocolo. Qualquer paciente vindo de Marte, da onde for, preencher critério classe 1 e classe 2, ele não sopra no lugar, ele vai ficar na sala de emergência. Eu vim fazer exame externo. Se é classe 1 e classe 2, meu amigo, aqui nesse hospital, o seu único local que você pode estar é na sala 3. Mas o veterinário externo pediu exame. O que a gente vai fazer? Diálogo. Tria para classe 3, faz o atendimento de emergência, de classe 1 e classe 2, que é o protocolo de emergência, liga para o colega. Colega, seguinte, estou aqui com o seu paciente, eu sei que você pediu o exame, mas ele chegou numa situação delicada, o protocolo nosso é fazer o atendimento e nesse momento eu quero dizer o que você quer que a gente procede, porque ele não tem condição de exames, tá? Aí no caso pode ser o clínico avaliar, não é vocês na imagem. Eu como clínico eu estou
contraindicando a realização do exame nesse momento, e eu posso fazer isso, porque na emergência é eu que comando isso, quem está na emergência tem toda a responsabilidade sobre o paciente. Eu não estou autorizando o exame, eu quero que você decida. Ele fica conosco para dar sequência, ou solicito, porque se for um classe 1 e um classe 2, não dá para transportar pela família. Ou você quer que eu solicite uma ambulância para vir buscar e eu te levo e te transporto ele para você aí. Eu preciso de uma decisão sua, amigo. E para agora. Questão de conversa. Como você quer que eu segue? Porque assim, eu não vou seguir com o exame, mas eu entendo que o paciente é seu e por uma questão ética eu estou te informando o que aconteceu. Foi feito isso na emergência e agora eu preciso de uma decisão sua. Como o paciente é seu, eu quero reencaminhá-lo. Posso fazê-lo? Vou te fazer um reencaminhamento aqui e estou solicitando uma ambulância. Aí o que esse colega vai falar? A maioria das vezes. O que ele vai falar na maioria? 112% de chance de falar. Fica aí. Não pensa em me mandar ele de volta. É isso que ele vai te falar. Pronto, resolveu o problema. Você foi ético, você foi, primeira coisa, você jurou. Qual que a gente faz no juramento mesmo? A gente jura seguir todos os protocolos que o outro médico está pedindo ou jura comprometimento com a vida do paciente? Esse contexto, olha, a vida do paciente é mais importante do que eu seguir uma orientação do médico. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui. E se o paciente chega em parada cardiorrespiratória e pedir um hemograma dele, vocês coletam? Não, mas ele pediu. Mas ele está morto. Mas e tá aí? Ele pediu o exame, eu faço o exame então? Não, você não faz o exame. Você reanima ele, trata ele. Se ele voltar, aí você fala, olha, tempo de fazer o exame. E aí todo mundo acha que aí um morto. Mas o morto é classe 1, mas e o classe 2? É a mesma conduta. Trata primeiro o classe 2, depois você faz o exame. É que às vezes a gente fala, só porque está morto não precisa fazer, mas o que está respirando mal também não pode fazer exame. Ele morre fazendo o exame. César, mas quem fala, a gente ou o... Não, mesmo porque nem vai subir para vocês, né? Esse paciente você não vê nem a cara dele. Eu quero que vocês nem vejam a cara dele, porque ele não vai subir para o seu setor. Quem conversa é o veterinário Clínico, da emergência. É o setor clínico da emergência. Se subir, é porque o clínico não fez a boa triagem, porque não devia subir. Porque um paciente classe 1, classe 2 não pode estar na imagem. Ele tem que estar na sala de emergência. Aí a gente vai ter que fazer o diálogo com o nosso colega. Colega, é o seguinte, o paciente está assim, está assado. Aí se a família falou, eu quero fazer o exame. Concorda? Aí a gente tem, qual que é a opção que nós temos? Lembra que o Conselho Regional deixa claro, eu não consigo transferir responsabilidade, certo? A família quer fazer, a família é leiga, eu não posso... Aí se eu autorizo o exame, eu estou assumindo por ela. Ah, mas a família quis fazer, assinou um termo. Não, mas você não pode transferir a responsabilidade é intransferível. Ou seja, se eu autorizei o exame, o responsável sou eu. Ah, mas a família quis fazer, eu falei que não era para fazer, eles quiseram fazer mesmo assim. Não existe isso. A família botou uma arma na sua cabeça, sequestrou sua família para você fazer isso? Não, então não tem justificativa para você... O juiz vai falar o quê? Você autorizou, no final das contas. Ah, mas ela assinou um termo. Não importa, ela não tem capacidade técnica de discernir se era fazer ou não. Ela é leiga, ela não é técnica. Você é o técnico. Você tinha que bloquear o exame. Se você não bloqueou, você assumiu todos os riscos inerentes a isso. Então, para proteger o hospital, o que tem que proteger o hospital? Aí você fala, a gente vai perder um cliente veterinário. Só que a gente pode perder uma vida e perder um processo. E vai perder o veterinário do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, a gente tem que segurar... O que é seguro para o hospital? Tratar o paciente. Então, classe 1 e classe 2 é conversa com... Tem que ligar para o veterinário e falar com ele. Meu amigo, olha, desculpa, não tem condição de fazer o exame. Né? Eu preciso que você resolva aqui o que você quer fazer. Pessoal, tudo que é dialogado, tudo que é conversado, numa postura assim humilde, que eu estou tentando ajudar o colega, é resolvido. É resolvido. Tá? E agora, se esse colega for lá, mesmo você sendo educado, humilde, cordial, xingar você, falar, a gente vai questionar o seguinte: eu quero que você manda mais exame para cá, para você me dar dor de cabeça um domingo à noite, me xingando toda a minha equipe por causa que o cachorro chegou de espineico e você quer fazer um exame de hemograma num gato de espineico. Né? Não dá, gente, não dá. A gente tem que selecionar. Né? A gente tem que ligar que o comprometimento nosso é com o paciente, com a família dele e é com o colega também. Sem dúvida, mas a gente vai ser ético depois que a gente cuidar do paciente. Beleza? Uma pergunta sobre a sala de triagem. Eu estou na triagem esse mês, né? E aí eu queria saber se, assim,
Pode. Se você achar que ele deve ficar ali, conversar com o veterinário e julgar que ele tem que ficar ali em observação, porque ele não pode dar sequência, até uma definição para onde que ele pode. O que não pode acontecer, pessoal, é paciente não grave ficar na emergência. Porque às vezes o paciente foi para a emergência, estabilizou, ele continua lá, não pode ficar ali. Ou ele vai ser internado ou coloca ele na sala de procedimento. Por quê? Hoje eu estava lá, tinha uma mãezinha lá, com 3 bebês, 3, 4 bebês, não sei onde estava. Só que estava na sala de emergência. E ali nenhum daqueles pacientes, nem a mãe, nem o filhote, preenchia a classe de emergência. Não tinha nenhum classe 1, nenhum classe 2. Ou seja, chega uma emergência, olha o furdunço que ia virar. Concorda? Mas chega um parado com sangramento. Concorda que aquele paciente não deveria estar naquela sala? Ah, mas eu quero fazer observação. Coloca na sala 1, então. Deixa lá o trainee. Não é até mais seguro para ele? Porque concorda que a sala de emergência não tem ninguém se não tiver emergência? Mas a triagem tem gente, mesmo que não tiver, porque o trainee fica na sala de triagem. Então ali era mais seguro. Como não era um paciente grave, não era um classe 5 ou 2, esse paciente fica na sala de triagem, inclusive. E quando alguém coloca o paciente pra dentro e ele não tá em emergência, igual hoje, antes de eu subir pra cá, entraram com um paciente que só teve ruptura de ponto, mas tava bem, não era uma emergência, não era um grau 3, um grau 4, não era nada. E entraram com o paciente, tinha um monte de sem preferências no PA e já entraram com ele direto. E aí eu olhei, o animal tava bem. Mas entrou pela emergência? Não, entrou pra sala de triagem, assim, e aí eu vejo que não tem. Passou na frente de todo mundo. Ó, chegou aqui porque abriu o ponto. E aí o pessoal, não sei se foi a recepção ou se foi a enfermagem, colocou ele pra dentro na sala da triagem. É provavelmente o treinamento que a gente passou. Não, mas o treinamento que a gente passou para recepção é caso esboce falando que é emergência, é para triar também, né? Lembra que a gente colocou? Até para tirar aquela aflição da família. Mas aí eu trio, vejo que o animal não tem nada, não é emergência, não tá correndo risco. Eu faço o quê? Eu levo banho de volta na recepção, falo pra guardar no final do corredor. Pra onde que eu direciono esse paciente? O ideal, ele é ir para a sala 9. Ele é ir para a sala 9, a sala de procedimento. É ele para a sala 9. A sala 9 está operacionando já? Está com operação? Não? Não, a sala 9 é funcionando ainda. O que eu recomendo é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi sua dúvida. A ideia seria, tipo, o paciente entra, sei lá, eu já atendi, tipo, unha quebrada como emergência. E não é uma emergência. O que eu faço? Se eu mando para recepção ou se eu continuo o atendimento, né? Porque às vezes o cara entra desse jeito com a má fé de furar a fila, né? Aí é simples. Você fala assim, senhor, esse caso, aí você mostra lá, vai ter a plaquinha em todas as salas, é um classe 4, não é classificado como emergência. Você tem 2 opções. A gente continua o tratamento agora, só que como você entrou pela emergência, vai ser tratado como emergência. Ou você volta para a recepção e aguarda a fila do seu animal. Ah, não, quero ser atendido agora. Tudo bem, o preço da consulta é R$600. Tudo bem? Eu duvido que ele vai topar. E aí eu posso mandar ele de volta pra recepção mesmo e ficar aguardando lá no chamado. E se ele topar, ótimo. É 600 conto com procedimento baba que você vai tocar. Caso ele não aceitar Sim. o valor, eu mando ele de volta pra recepção. Você fala, nós vamos atender, já avaliei seu animal, não é considerado uma emergência, ele não tem risco de óbito iminente, então por isso eu peço que você aguarde na recepção. Mas você tem a opção de continuar o tratamento aqui, você não precisa pegar fila, porém eu tenho que cobrar como se fosse um tratamento de emergência porque entrou pela emergência. Você dá o preço, eu duvido que ele vai topar. César, sobre encaminhamento para UTI, por exemplo, esses classe 1, né? Eu acho que precisa de uma ventilação. Vai Perfeito, encaminhar já sei até a sua pergunta. Na emergência, Isso. não só para internação, tá? Então o que acontece? Chegou um classe 1 e classe 2. Há um entendimento que ele precisa de um suporte avançado à vida no seguinte, provavelmente, invariavelmente, quase todo classe 1 e classe 2 vai precisar de UTI, perfeito? Aí o que está acontecendo? Sobe o classe 2 para internação. Dá meia hora, solicita UTI. Para quê? Então, lembrar que o atendimento de emergência com de emergência, ele pode ficar até 3 horas na emergência. Até 3 horas ele pode ficar ali para estabilizar-se. O que é essas 3 horas? Para eu definir para onde que ele vai. Se ele vai para o centro cirúrgico, se ele vai aqui no caso, se fosse para UTI, era interno nosso, mas a gente não tem UTI. Então, nesse sentido, quem tem que resolver isso? Não é a internação que tem que resolver, é a clínica médica.
Então, olha, o paciente, eu preciso de um suporte ventilatório. Por exemplo, o paciente está entubado, ele teve que entubar na emergência. Não dá para eu subir para a internação porque lá não tem ventilador. O que eu tenho que prospectar com a família? Olha, é o seguinte, o paciente está entubado, precisa entubar na emergência e eu vou precisar de um suporte ventilatório e esse hospital não conta com o hospital, e a gente não tem um suporte ventilatório. Tem que ser sincero com a família. Ok, e não é obrigado. Não é obrigado. Não tem nenhuma legislação que fala que tem que ter UTI, tem que ter ventilador. A resolução 1015 coloca, mas assim, ninguém cumpre. Mas de qualquer forma a gente vai ter, mas hoje a gente não tem. Então o que a gente vai falar para a família? Olha, a gente precisa de suporte ventilatório, precisa de uma vaga na UTI. E para isso eu preciso deslocar uma ambulância, porque ele tem que vir com uma UTI móvel e preciso levar para a UTI. Nossa, esse processo geralmente demora muito tempo, sabe? É bem... Fica na emergência. Até a gente conseguir que venha a ambulância, que vá para a UTI, nossa, infelizmente, demora tipo, pessoal, 2 horas. Isso não é, eu espero mais. que não seja a frequência, mas esse paciente não sobe para internação. A doutora Alissa coloca o paciente. O que ela tem que subir para internação? Olha, é o seguinte, ela vai seguir para trocar. Pediu UTI, pediu ambulância, a família não autorizou. Assinou termo de não aceitação de UTI, está no prontuário que eu solicitei, só que eu preciso colocar o paciente no lugar. Aí quando ele vai estourar às 3 horas? E é o problema da família? O que a doutora Alissa tem que ter da família? Que a chance de mortalidade aqui é maior porque a gente não tem a estrutura, a gente vai fazer o nosso melhor. Mas o melhor seria UTI, eles não autorizaram a UTI. A gente vai tentar fazer o nosso melhor. O risco relativo de mortalidade vai aumentar porque nós não podemos fazer o que tinha que ser feito na UTI. E o paciente sobe. Aí, infelizmente, vocês têm que receber o paciente, que era um paciente de UTI, mas vocês vão no limite de vocês também. Porque vocês não têm ventilador. O que você vai fazer com esse paciente? Nada. Vai manter sedado e se ele parar? A adolescente já orientou que a chance de mortalidade é alta, porque ele deveria estar na UTI. Ela já assinou um termo dizendo que ela não autorizou a UTI. E eu não posso mandar ele para casa, certo? Para casa nem pensar. Só posso mandar ele para casa como? Se ela quiser pegar o paciente e levar. Geralmente com o termo assinado também de alta pedido. Mas eu posso pegar ela pega o cachorro no colo e sai correndo, eu vou correndo atrás dela e falo, não vai? Não, eu falei, vai. Aí o que eu vou fazer? Aí nesse contexto, qual que é o contexto? É justamente falar isso que o tio falou. Se eventualmente o paciente, é que a gente nem tratou o paciente. Entendeu? Eu fico um pouco relutante. Agora, por exemplo, aí de casos e casos. Vamos dizer que é um edema pulmonar por causa de um câncer metastático total. Meu amigo, nem pra UTI eu vou te indicar. Aí eu te indico a eutanásia. Agora é um trauma. O grupo trauma no jovem, Toshio, assim, é muito relativo a mortalidade. Chega muito grave, mas daqui 3, 4 dias pode estar muito bem, que é trauma, é agudo, né? Então, eu tenho um pouco de medo de indicar a eutanásia. Agora, se o paciente está em agonia respiratória, né? Aí é outros 500. Aí eu falo, ó, isso aqui... Infelizmente, o que a gente tem pego muito na internação, assim, sobe, aí a gente, tá precisando de oxigênio, tá super restritivo, respiração, você indicou UTI? Não. Então conversa com o tutor sobre. Não, mas aí o protocolo qual é? Quando a gente... E aí, às vezes, o animal já tá até lá em cima, e a gente fala com o clínico, já aconteceu, por exemplo, da gente pedir pro clínico pegar o tutor depois de já ter visto a internação para pedir a UTI. Não, porque não já é pra fazer subiu isso. antes de avisar, e aí... Essa parte de respiração e de indicar a UTI, acontece o que você fala, sobe, a gente fala, meu Deus, vai parar daqui a pouco, precisa de um suporte ventilatório que a gente não tem ainda. Aí a gente liga de volta, nossa, mas eu acabei de chegar em casa. Falei, então, agora você tem que vir aqui de novo, porque ele a gente só tá vai indicando. subir se o clínico tiver um termo de não aceitação de conduta de UTI. Significa que ele indicou UTI e a família não quis. Se ele não subir desse jeito, subir sem passar por tudo isso, já tem um processo. A gente faz o boletim. Aí você faz BO e eu vou lá nesse... Aí se a doutora Alissa subir, eu vou falar, doutora Alissa, por que você pediu para subir? Você pode subir? Pode. Qual a condição? Cadê o termo de não aceitação de conduta de UTI? Cadê no termo? O BO é só para quando envolve o fluxo. Quando o veterinário não segue o fluxo que já foi definido aqui. Entendeu? Uhum. Então, aí você abre um BO. Entendeu? Aí a gente pode cobrar ele. Porque até ontem, a gente não podia cobrar ele, porque ele não estava determinado isso. Porque ele tem que subir com essas regras. Só que como agora a gente está estabelecendo as regras agora, a partir de amanhã tem mais como. Aí você pode abrir o BO, aí a gente consegue tomar se tiver isso do paciente. Entendeu? Tá bom. Aí lembra que a Larissa teria que fazer o quê? O termo, e do termo ela tem que fazer ainda o quê? No prontuário. Tá no prontuário dela, não precisa escrever isso, mas ela fala assim, indiquei a UTI,
família recusou-se a ambulância, UTI, ciente da gravidade, ciente dos riscos inerentes de ficar no hospital sem UTI. Está escrito no prontuário isso. Ciente da gravidade, ciente da emergência e, infelizmente, a família não autorizou e assinou o termo de não autorização, de não aceitação de conduta médica. Está transcrito no prontuário no atendimento dela. Aí ela sobe com essa premissa. Olha, indiquei, tentei de tudo, a família não autorizou, agora para vocês. O risco de relativo de mortalidade é alto. Só que ela vai internar onde? Qual diária? Classe 1, ela vai internar, ou classe 2. Ela vai internar na classe 1 ou classe 2, que é uma diária que não é a mesma. Porque eu vou ter que colocar agora um enfermeiro exclusivo para esse paciente, porque se eu parar de ambusar, ele morre. O ventilador mecânico passa a chamar enfermeiro. Quem que é enfermeiro aqui? Qual que é o seu nome? Lucas. O Lucas... Não, o Lucas... Esse já foi o Lucas, já foi do outro. Qual que é o seu nome? O Davi. Qual que é o nome do seu ventilador? Qual a marca do seu ventilador? A gente tem o Davi aqui. É. Quantos anos você tem? 24. É o Davi 24, é o modelo. Ah, eu nunca vi esse modelo. Esse modelo é 24, é novo mesmo. E tem, entendeu? Vai colocar desse jeito. E no termo de não conduta, tem que estar especificado tudo isso que está no prontuário, que ele não tem aceitação? Sim, o termo de não aceitação de conduta. Ela perguntou se no termo de o que tem que tem que constar no termo de não aceitação de conduta. Tudo que a doutora Larissa pediu e a família não autorizou. Então, porque quando chega lá na recepção, esses termos a gente tem que escanear no prontuário também. Tem que quê? Escanear no prontuário. Escanear o prontuário. Tá bom. No prontuário. Tá bom. Beleza. Ok. É isso mesmo, para escanear e depois anexar no PDF na ficha do paciente. Perfeito, isso mesmo. Mas tudo que ela falou tem que estar transcrito no prontuário e tudo que ela indicou e a família não fez tem que estar transcrito na aceitação de conduta. Beleza? E não sobe, só sobe nessa condição. Beleza? Só que aí sobe na diária de classe 1 e nos exames de classe 1. Ah, e se não pagar a diária de classe 1? Pode acontecer, não pode? O que a gente faz? Não sobe diária de classe 1. Não sobe, e aí é um paciente que a gente reforça a necessidade de eutanásia. Aí cabe ao hospital autorizar ou não. Mesmo porque agora o suporte básico à vida nós fizemos. O suporte avançado é obrigação da família. E a gente tem uma prerrogativa que nós não podemos atender de graça, lembra? Nós não podemos. É proibido um hospital particular atender de graça. É proibido pelo conselho. A família vai dizer, mas tem que fazer. Não, não tem que fazer nada. O que eu tinha que fazer na emergência eu já fiz. Pagar o atendimento é obrigação do senhor, não é minha fazer de graça. Eu não posso fazer atendimento de graça. Eu não sou ONG e não sou hospital escola. Então eu sou proibido atender de graça. O conselho proíbe. Né? Então, deixa com a família. Só que o hospital pode criar depois dispositivos para fazer crediário, para a pessoa pagar em 200 vezes com juros. São coisas que a gente pode discutir isso no futuro. Né? Mas lembrar que tem um custo esse, né? E alguém precisa pagar por ele. Certo? Dúvidas? Sugestões? Pois não. Eu percebi que a maioria de gente noturno que inclusive eu, tipo, a gente tem dificuldade às vezes para som da fêmea. Essa coisa técnica. A gente pode fazer cistossíntese, né? Mas a gente precisa liberação para material. Precisa também uma aula que pode realmente melhorar nossos conhecimento técnico nesse objetivo. Beleza, a gente pode fazer sim. Está planejado. A gente tem uma série de reuniões técnicas, práticas, que vão ser planejadas. O único problema realmente é tempo disponível, né? A gente está organizando as técnicas, que são só teorias, a gente está adiantando tudo online. Você viu que a gente está fazendo os online. Mas tem a parte técnica que é prática, né? Entendeu? Que aí a gente tem que fazer a parte prática mesmo. E aí a gente vai ter uma sequência que a gente vai ter que falar, e depois da sequência, que eu julgo que é a básica para a gente ter de prática, já teve a RCP, que foi prática, né? Teve o treinamento dos enfermeiros de acesso, que foi prático, né? Então, as próximas que a gente julgar que são práticas, a gente vai fazer. E depois, quando acabar essas práticas, eu vou precisar de demandas de vocês. Quais são as dificuldades da equipe? Para eu, pontualmente, vir com as aulas práticas para suprir essas necessidades. Mas a sondagem de fêmea não está no meu plano muito cedo de partir como prática, tá? Pode ficar tranquilo aí, tá? O que eu sugiro que você faça? A curva de aprendizado.
eventualmente, todo paciente fêmea que virar óbito no hospital e tiver liberação de corpo, entendeu? Praticar. Se a família já liberou... Aqui tem liberação de corpo, né? Então, liberou o corpo está autorizado a liberação, pessoal. Aquilo não é mais do paciente, né? Então, treinamento. Treina ali, sonda ali. Se for fêmea, uma gata fêmea que vê óbito, pega uma sondinha e fica treinando. Né? Eu fazia muito isso. E faço às vezes, porque a gente vai perdendo a mão, né? Então, deixa eu fazer aqui. O paciente vê óbito. Autorização, a família não vai fazer nada com o corpo vai ser enterrado, vai ser comido pela terra, vai ser incinerado. Treina. Então, beleza. Então, obrigado pela atenção de vocês. Até amanhã.